BYD, a abreviação de Build Your Dreams, foi originalmente fundada como uma empresa de baterias em 1995. A BYD ultrapassou a Tesla e se tornou a maior fabricante de veículos elétricos do planeta. Então, será que a BYD está tendo a última risada? O CEO de uma das maiores gigantes da indústria de veículos elétricos, a BYD, acaba de anunciar o lançamento das baterias de estado sólido. A BYD lançou um divisor de águas, a BYD Blade Battery. Dizem que essas baterias são capazes de carregar seu carro em apenas 10 minutos. Isso pode parecer ficção científica, mas é o próximo grande salto na tecnologia de veículos elétricos. Com uma autonomia incrível e um carregamento ultra rápido, a BYD está reescrevendo as regras do que é possível para o transporte sustentável. Mas o que isso significa para o futuro dos veículos elétricos e como impactará os motoristas ao redor do mundo? Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Por que a BYD está mudando para baterias de estado sólido? Antes de entrarmos no motivo dessa grande mudança da BYD, precisamos primeiro entender o que são as baterias de estado sólido. A maioria das baterias que usamos hoje, como as de celulares, laptops e carros elétricos, são baterias de íons de lítio. Essas baterias contêm algo chamado eletrolito líquido em seu interior. Esse líquido ajuda a movimentar a energia dentro da bateria. No entanto, esses eletrolitos líquidos podem ser um pouco perigosos. Se a bateria ficar muito quente, o líquido pode pegar fogo ou até explodir. E aí que as baterias de estado sólido se diferenciam. As baterias de estado sólido substituem o líquido interno por um material sólido. Isso significa que não há líquido que possa pegar fogo. O material sólido desempenha a mesma função de movimentar energia, mas de uma forma muito mais segura. Isso torna essas baterias não apenas mais seguras, mas também melhores em muitos outros aspectos. A BYD tomou a decisão de mudar para baterias de estado sólido porque elas são mais seguras e eficientes do que as baterias tradicionais de íons de lítio. As baterias tradicionais usam eletrolitos líquidos, que podem causar problemas como incêndios ou superaquecimento. As baterias de estado sólido, por outro lado, usam eletrolitos sólidos. Essa mudança as torna mais seguras e melhores no armazenamento de energia. A empresa acredita que essa inovação melhorará significativamente o desempenho dos veículos elétricos, também conhecidos como EVs, e de outros dispositivos que utilizam baterias. Além da segurança, outro motivo pelo qual a BYD está fazendo essa mudança é a maior eficiência das baterias de estado sólido. Elas conseguem armazenar mais energia no mesmo espaço em comparação com as baterias tradicionais. Isso é chamado de maior densidade de energia. Com uma densidade de energia mais alta, os carros podem percorrer distâncias mais longas com uma única carga. Algumas dessas novas baterias podem permitir que os carros viajem centenas de quilômetros por carga, o que representa uma enorme melhoria. Isso é especialmente importante para pessoas que querem usar veículos elétricos em viagens longas sem se preocupar em ficar sem energia. O tempo de carregamento é outra área em que as baterias de estado sólido se destacam. As baterias tradicionais podem levar horas para serem carregadas completamente, o que é inconveniente. Já as baterias de estado sólido podem ser carregadas muito mais rápido, muitas vezes em cerca de 10 minutos. Isso é quase tão rápido quanto abastecer um carro com gasolina. O carregamento mais rápido torna os veículos elétricos ainda mais práticos para o uso diário. Isso significa que os motoristas podem passar menos tempo esperando e mais tempo dirigindo. Mas isso não é tudo. Além da segurança e da eficiência, essas baterias também abrem novas possibilidades
funcionalidades para outros dispositivos. Elas podem ser usadas em drones, tornando-os mais leves e capazes de voar por distâncias mais longas. Os smartphones podem se beneficiar com uma vida útil da bateria mais longa e um carregamento mais rápido. Os sistemas de energia renovável também podem usar essas baterias para armazenar mais energia e distribuí-la quando necessário. Isso pode ajudar a criar um futuro energético mais sustentável, tornando fontes renováveis como o vento e a solar mais confiáveis. A decisão da BYD de mudar para baterias de estado sólido reflete seu compromisso com a inovação e a sustentabilidade. A empresa vê essa tecnologia como uma maneira de liderar a indústria de veículos elétricos e se manter à frente dos concorrentes. Ao melhorar a segurança, o desempenho e a praticidade dos veículos elétricos, as baterias de estado sólido podem incentivar mais pessoas a trocar os carros movidos a gasolina por elétricos. Essa mudança apoia os esforços globais para reduzir as emissões de carbono e combater as mudanças climáticas. Apesar dos incríveis benefícios e recursos associados a essas baterias de estado sólido, assim como outras baterias na indústria de eletrônicos, elas também enfrentam certos desafios que precisam ser resolvidos. Continue acompanhando para descobrir quais são esses desafios. Desafios associados às baterias de estado sólido. As baterias de estado sólido são um avanço empolgante no armazenamento de energia, mas, como qualquer tecnologia inovadora, elas vêm com seu próprio conjunto de desafios que precisam ser superados antes que possam ser amplamente adotadas. Um dos maiores obstáculos é o custo. Produzir baterias de estado sólido é significativamente mais caro do que fabricar baterias de íons de lítio padrão. Os materiais necessários, como eletrolitos sólidos, são caros e não estão tão facilmente disponíveis. Além disso, os processos e equipamentos especializados necessários para produzir essas baterias em larga escala aumentam os custos. Esse alto preço dificulta que os fabricantes ofereçam essas baterias a preços competitivos. Reduzir os custos é um dos principais focos de pesquisadores e especialistas da indústria, que estão explorando materiais alternativos e novos métodos de produção. Outro grande desafio é a ampliação da produção. Atualmente, a maioria das baterias de estado sólido são fabricadas em laboratórios de pesquisa ou instalações de produção de pequeno porte. Produzir alguns prototipos é viável, mas fabricar essas baterias em grandes quantidades para mercados globais apresenta dificuldades logísticas e técnicas. A ampliação da produção envolve não apenas a construção de novas fábricas, mas também o aperfeiçoamento das técnicas de fabricação para garantir qualidade consistente. Até que essa barreira seja superada, a disponibilidade dessas baterias permanecerá limitada. A durabilidade ao longo do tempo e outra questão associada às baterias de estado sólido. Embora sejam conhecidas por sua alta densidade de energia, essas baterias podem se degradar com o uso repetido. Pequenas fissuras podem surgir no eletrolito sólido durante os ciclos de carga e descarga, reduzindo o desempenho da bateria ao longo do tempo. Essas fissuras também podem tornar a transferência de energia dentro da bateria menos eficiente. Pesquisadores estão trabalhando no desenvolvimento de materiais mais duráveis, capazes de suportar o uso contínuo sem se deteriorar. A resistência interna é um problema técnico que afeta o desempenho dessas baterias. Diferente dos eletrolitos líquidos, os eletrolitos sólidos podem ter dificuldades em criar uma conexão perfeita com os outros componentes da bateria, como os eletrodos. Isso pode resultar em menor eficiência e transferência de energia mais lenta. Cientistas estão testando diferentes designs e materiais para melhorar a interface entre os componentes da bateria e reduzir essa resistência. E os desafios não param por aí. A sensibilidade à temperatura também e uma preocupação. Muitas baterias de estado sólido funcionam melhor em temperaturas elevadas, o que é pouco prático para a maioria das aplicações do mundo real. Por exemplo, em climas frios, a eficiência da bateria pode cair significativamente,
tornando-a menos confiável. Essa limitação é um grande obstáculo para indústrias como a de veículos elétricos, onde as baterias precisam ter desempenho consistente em todas as condições climáticas. Engenheiros estão focados no desenvolvimento de eletrólitos sólidos e designs de bateria que possam operar de forma eficiente em uma ampla faixa de temperaturas. Há também o desafio da aceitação pelo público e pelo mercado. Embora os benefícios das baterias de estado sólido sejam claros para os especialistas, convencer empresas e consumidores a investir nessa nova tecnologia pode ser complicado. Preocupações com o alto custo, a confiabilidade e o desconhecimento da tecnologia podem dificultar a adoção em larga escala. As empresas precisarão demonstrar as vantagens de longo prazo dessas baterias, como menor necessidade de manutenção e maior segurança, para conquistar a confiança do mercado. Apesar dessas dificuldades, a BYD está disposta a dar um passo à frente na inovação ao incorporar baterias de estado sólido em seu ecossistema. Vamos descobrir como essas baterias contribuem para o legado da empresa. Como as baterias de estado sólido contribuem para o legado de inovação da BYD. A BYD sempre foi conhecida por sua inovação. A empresa está constantemente buscando maneiras de melhorar seus produtos, reduzir os impactos ambientais e tornar tecnologias avançadas mais acessíveis. As baterias de estado sólido são a mais recente adição à crescente lista de avanços da BYD. Essas baterias têm o potencial de transformar a indústria e reforçar a posição da empresa como pioneira em soluções sustentáveis para transporte e energia. Uma das formas pelas quais as baterias de estado sólido contribuem para o legado da BYD e oferecendo uma alternativa mais segura às baterias de íons de lítio tradicionais. A segurança sempre foi uma grande preocupação na indústria de armazenamento de energia e veículos elétricos. Embora amplamente utilizadas, as baterias de íons de lítio apresentam riscos, como superaquecimento e incêndios. A BYD já avançou significativamente na melhoria da segurança das baterias com a Blade Battery, que reduz drasticamente os riscos de incêndio. Agora, com as baterias de estado sólido, a BYD dá um passo além. Ao substituir os eletrolitos líquidos das baterias tradicionais por eletrolitos sólidos, o risco de curtos-circuitos e fuga térmica é praticamente eliminado. Isso faz das baterias de estado sólido uma mudança radical para os veículos elétricos, onde a segurança é uma prioridade tanto para os consumidores quanto para os reguladores. Como mencionamos antes, outro grande benefício dessas baterias é a maior densidade de energia. A BYD sempre focou em criar soluções energéticas eficientes, e as baterias de estado sólido se alinham perfeitamente a esse objetivo. Elas podem armazenar mais energia no mesmo espaço em comparação com as baterias convencionais. Por exemplo, algumas baterias de estado sólido têm o potencial de oferecer autonomias superiores a 965 km, uma melhoria significativa em relação às baterias de íons de lítio atuais. Ao adotar essa tecnologia, a BYD pode resolver uma das maiores preocupações dos compradores de veículos elétricos, a ansiedade em relação à autonomia. Maior alcance torna os veículos elétricos mais práticos e atraentes, ajudando a BYD a conquistar mais clientes e a impulsionar a transição dos carros movidos a gasolina para os elétricos. Espere, tem mais! Além de oferecer maior autonomia, as baterias de estado sólido também permitem tempos de recarga mais rápidos. Atualmente, carregar um veículo elétrico pode levar várias horas, o que pode ser inconveniente para muitos motoristas. No entanto, as baterias de estado sólido podem ser recarregadas muito mais rapidamente, às vezes em apenas 10 minutos. Isso torna a experiência de ter um veículo elétrico mais prática e comparável ao tempo de abastecimento rápido dos carros a gasolina tradicionais. O compromisso da BYD em melhorar a experiência do usuário fica evidente na adoção dessa tecnologia, pois ela resolve diretamente uma das barreiras mais comuns para a adoção de veículos elétricos. Essas baterias também contribuem para o legado da BYD, tornando os veículos elétricos mais ecológicos.
A sustentabilidade está no centro da missão da empresa e as baterias de estado sólido estão alinhadas com essa visão. A maior eficiência e durabilidade dessas baterias significam que menos recursos serão necessários para sua produção e substituição ao longo do tempo. Além disso, elas têm o potencial de reduzir a dependência de materiais prejudiciais, como o cobalto, cuja mineração frequentemente levanta preocupações ambientais e éticas. Ao explorar alternativas sustentáveis, a BYD pode minimizar sua pegada ambiental e, ao mesmo tempo, liderar a indústria rumo a práticas mais ecológicas. A versatilidade das baterias de estado sólido também impulsiona a inovação da BYD. Embora sejam amplamente discutidas no contexto dos veículos elétricos, essas baterias têm aplicações além da indústria automotiva. A BYD é líder em soluções de armazenamento de energia renovável, e as baterias de estado sólido podem ser usadas para armazenar energia de painéis solares e turbinas eólicas de maneira mais eficiente. Elas também têm potencial para serem utilizadas em dispositivos como drones, smartphones e equipamentos médicos. Ao integrar essa tecnologia em vários setores, a BYD pode expandir sua influência e continuar moldando o futuro da energia. As baterias de estado sólido também reforçam o compromisso da BYD com os esforços globais de redução de carbono. À medida que governos ao redor do mundo implementam regulamentações mais rígidas sobre emissões, as montadoras precisam inovar para atender a esses padrões. A BYD sempre esteve à frente do mercado, oferecendo soluções que não apenas cumprem as normas, mas as superam. Com a adoção das baterias de estado sólido, a BYD pode produzir veículos mais eficientes, confiáveis e sustentáveis, auxiliando os países na transição para sistemas de energia mais limpos. Isso está alinhado com a missão mais ampla da BYD de criar um futuro melhor por meio da tecnologia verde. Por fim, a introdução das baterias de estado sólido demonstra o papel da BYD como referência na indústria. Sendo uma das primeiras grandes empresas a adotar essa tecnologia, a BYD está estabelecendo um padrão a ser seguido. Sua disposição para abraçar soluções de ponta reforça sua reputação como líder em inovação. Outras empresas olham para a BYD em busca de inspiração, e seu sucesso com as baterias de estado sólido pode acelerar a adoção dessa tecnologia em toda a indústria. Ao analisarmos essas mudanças incríveis na indústria automotiva, fica claro que estamos entrando em uma nova era empolgante. Motores tradicionais e veículos elétricos, cada um oferecendo benefícios únicos. Esses novos motores avançados podem, um dia, superar os veículos elétricos, combinando a conveniência dos carros tradicionais com a sustentabilidade que precisamos. Outros acreditam que os veículos elétricos são o único caminho para o futuro. De que lado você estará? A ascensão da XPeng Motors finalmente aconteceu. O sonho dos carros voadores, algo que antes acreditávamos existir apenas em filmes de ficção científica, agora é realidade. A China conseguiu. Eles apresentaram o primeiro carro voador do mundo, uma inovação revolucionária e funcional, não apenas um conceito extravagante. Vou deixar essa informação assentar por um momento, porque estamos prestes a testemunhar uma mudança gigantesca na forma como nos movemos, vivemos e pensamos sobre transporte. Isso não é apenas mais um carro elétrico ou um gadget tecnológico chamativo, e o primeiro grande passo em direção a um novo estilo de vida. E isso está acontecendo na China. Agora, por que isso é tão importante? Bem, pense nisso. Todos nós já ficamos presos no trânsito interminável, desperdiçando horas dentro do carro, presos a um sistema que pouco mudou nas últimas décadas. As ruas estão cada vez mais congestionadas, as cidades continuam crescendo e estamos gastando mais tempo do que nunca, apenas para nos deslocar de um lugar para outro. Mas e se você pudesse simplesmente sair dessa confusão? E se pudesse evitar as estradas, decolar e chegar ao seu destino sem complicações? É exatamente isso que o carro voador da China promete. E ele está prestes a mudar tudo. Quem está por trás deste salto revolucionário? Antes de revelarmos o incrível carro voador,
vamos conhecer a história da XPeng Motors e descobrir como eles trouxeram o XPeng X2 à vida. A XPeng Motors é uma empresa que está causando um grande impacto no mundo do transporte. Conhecida por seus veículos elétricos de ponta e sua tecnologia inovadora, a XPeng Motors lidera a transformação rumo a um futuro mais limpo e inteligente. Um dos principais diferenciais da XPeng Motors é seu foco em tecnologia. A empresa se destaca no competitivo mercado de veículos elétricos por integrar tecnologia de ponta em seus modelos. A XPeng Motors foi cofundada em 2014 em Guangzhou, na China, por He Xiaopeng, um ex-executivo sênior da Alibaba, e Xia Heng, um ex-executivo sênior do GAC Group, juntamente com outros empreendedores do setor de tecnologia. A empresa começou com uma visão clara: criar veículos elétricos inteligentes, ecologicamente sustentáveis e equipados com as tecnologias mais avançadas. Os fundadores da XPeng Motors tinham experiência tanto em tecnologia quanto em negócios, o que lhes proporcionou uma perspectiva única para revolucionar a indústria automotiva. Eles queriam combinar seu conhecimento em tecnologia com sua paixão por automóveis para construir veículos inovadores e práticos. Agora, sua liderança levou a XPeng Motors a se tornar um grande nome no mercado global de veículos elétricos. E, no setor de carros voadores, essa abordagem visionária não se trata apenas de fabricar automóveis, mas de criar uma nova forma de viajar. Os líderes da XPeng desafiam constantemente os limites, exploram novas tecnologias e questionam o status quo para oferecer produtos revolucionários, como o XPeng X2. Talvez você não saiba, mas desde sua fundação, a XPeng Motors se concentrou em desenvolver veículos elétricos que pudessem competir com os carros tradicionais a combustão. A empresa buscou tornar os veículos elétricos mais atraentes para um público amplo, oferecendo recursos avançados, alto desempenho e design sofisticado. Um dos principais fatores que destacam a XPeng Motors é seu compromisso com a tecnologia de ponta. A empresa investe fortemente em pesquisa e desenvolvimento para garantir que seus veículos estejam na vanguarda da inovação. Assim, em 2018, lançaram seu primeiro modelo, o XPeng G3, um SUV elétrico. O G3 foi projetado para ser um veículo inteligente e conectado, com recursos como uma grande tela sensível ao toque, sistemas avançados de assistência ao motorista e atualizações de software remotas. Foi um passo importante para provar que os veículos elétricos poderiam ser práticos e emocionantes. À medida que a XPeng Motors ganhou destaque, a empresa expandiu sua linha de produtos e construiu uma forte reputação no mercado de veículos elétricos. Eles lançaram o XPeng P7, um elegante sedã elétrico, consolidando ainda mais sua posição como líder na indústria de veículos elétricos. Os veículos da XPeng são equipados com recursos tecnológicos avançados, como capacidades de direção autônoma, sistemas de navegação inteligentes e grandes telas digitais. Os carros da empresa são projetados para oferecer uma experiência de condução fluida e intuitiva, com recursos que melhoram a segurança e a conveniência. Sem dúvida, a XPeng Motors é uma pioneira na tecnologia de direção autônoma. Seus veículos possuem sistemas avançados de assistência ao motorista, incluindo controle de cruzeiro adaptativo, assistência para permanência na faixa e frenagem automática de emergência. Esses sistemas utilizam uma combinação de câmeras, sensores e inteligência artificial para ajudar os motoristas a navegar com segurança e confiança. Além disso, os veículos da XPeng podem receber atualizações remotas, permitindo que a empresa melhore continuamente o software do carro sem a necessidade de visitas a concessionárias. Isso significa que os proprietários da XPeng podem usufruir de novos recursos e melhorias mesmo após a compra do veículo. À medida que crescia, a XPeng Motors expandiu sua presença além da China e começou a se destacar no cenário global. Não é novidade que a XPeng Motors iniciou sua entrada nos mercados internacionais, incluindo a Europa e os Estados Unidos. A expansão da empresa para essas regiões demonstra sua ambição de se tornar um player global na indústria de veículos elétricos. Em 2020, a XPeng Motors estreou no mercado europeu ao lançar o SUV XPeng G3 na Noruega. Desde então, a empresa tem trabalhado para ampliar sua presença em outros países europeus, levando seus inovadores veículos elétricos a um público
público mais amplo. Mas, como se isso não bastasse, a XPeng Motors também está de olho no mercado dos Estados Unidos, com planos de oferecer seus veículos para os consumidores americanos. No entanto, a entrada da empresa nos Estados Unidos representa um passo significativo para alcançar suas ambições globais. Agora, o momento que você estava esperando. Além de seus veículos elétricos, a XPeng Motors mergulhou no mundo dos carros voadores por meio de sua subsidiária, a XPeng Aerot. Essa divisão se dedica ao desenvolvimento de tecnologia aérea e criou o XPeng X2, um carro voador revolucionário. Segundo a empresa, o objetivo é criar um veículo que combine a conveniência de um carro com a liberdade do voo. Com o XPeng X2, a XPeng Aerot eleva esse compromisso a um novo patamar. A tecnologia VTOL, decolagem e pouso vertical, e os sistemas de voo autônomo do XI2 representam um avanço significativo na mobilidade pessoal. Ao integrar a aerodinâmica avançada, propulsão elétrica e navegação autônoma, a XPeng Aerot estabelece um novo padrão na indústria de carros voadores. Olhando para o futuro, a XPeng Motors mantém o foco na inovação e no crescimento. Com seu compromisso com a tecnologia, sustentabilidade e expansão global, a XPeng está bem posicionada para desempenhar um papel fundamental na definição do futuro do transporte. Ao colaborar com empresas de tecnologia, instituições de pesquisa e especialistas da indústria, a XPeng consegue se manter na vanguarda da inovação. Essa rede de parcerias apoia o desenvolvimento de novas tecnologias, incluindo aquelas utilizadas no XPeng X2. Mas o que exatamente é esse novo carro voador chamado XPeng X2 e como ele funciona? Vamos explicar em detalhes como esse carro voador opera e por que ele mudará tudo o que sabemos sobre locomoção. A era dos carros voadores. O XPeng X2 é um veículo elegante e de última geração que combina a conveniência de um carro com a liberdade do voo. Imagine um carro que não apenas dirige como qualquer outro, mas também pode decolar verticalmente, deslizar pelo ar e evitar todo o congestionamento abaixo. Isso é exatamente o que o XPeng X2 oferece, e não se trata apenas de um conceito ou protótipo. É um carro voador totalmente funcional que está chamando a atenção em todo o mundo. Desenvolvido pela XPeng Aerot, uma subsidiária da XPeng Motors, o XPeng X2 representa um grande salto tanto na tecnologia automotiva quanto na aviação. O X2 tem 5,17 metros de comprimento, 5,12 metros de largura e 1,36 metro de altura, com um peso total de 680 quilos e uma capacidade de carga máxima de 160 quilos. Ele é mais parecido com um drone do que com um carro tradicional. Com seu design compacto e capacidades avançadas, o XPeng X2 não é apenas uma inovação empolgante, mas também uma prévia do futuro do transporte pessoal. No seu conceito central, o XPeng X2 foi projetado para ser um veículo versátil. No solo, ele funciona como um carro moderno e tecnológico, navegando facilmente pelas ruas e rodovias como qualquer outro veículo convencional. Seus pneus foram desenvolvidos para lidar com diferentes condições de estrada, garantindo uma viagem confortável e suave. Mas é aqui que as coisas ficam realmente empolgantes. Quando você quiser voar, o XPeng X2 se transforma em uma máquina aérea. Com apenas um toque de botão ou através de seu avançado sistema de controle, as hélices do carro se estendem e ele decola verticalmente. Isso significa que você não precisa de uma pista de decolagem ou de um grande espaço aberto para iniciar o voo. O carro pode pairar, planar e voar acima do trânsito, tornando seus deslocamentos muito mais rápidos e eficientes. Essa capacidade dupla é o que diferencia o XPeng X2 de outros veículos. Ele não é apenas um carro com algumas funções de voo, mas um veículo totalmente funcional que alterna perfeitamente entre os modos de direção e voo. Essa flexibilidade é essencial para tornar os carros voadores uma opção viável no dia a dia. Mas isso não é tudo. Na verdade, estamos apenas começando. Um dos recursos mais impressionantes do XPeng X2 é sua tecnologia de decolagem e pouso vertical, VTOL. Diferente das aeronaves tradicionais, que exigem longas pistas para decolagem e pouso, o XPeng X2 pode levantar voo e aterrissar verticalmente.
Isso é possível graças ao seu inovador design de rotores e engenharia avançada. Talvez você esteja se perguntando, como isso funciona? Quando está pronto para voar, os rotores do Xpeng X2 se estendem a partir do seu corpo. Essas hélices geram sustentação, permitindo que o carro suba diretamente para o ar. Essa decolagem vertical possibilita que você saia praticamente de qualquer lugar, seja de uma rua movimentada na cidade ou de um pequeno estacionamento. A mesma tecnologia permite um pouso seguro e eficiente, tornando o veículo incrivelmente versátil e prático. O recurso VTOL elimina a necessidade de grandes pistas ou heliportos dedicados, tornando o voo urbano uma realidade. Ele também proporciona uma flexibilidade que aeronaves tradicionais não conseguem oferecer. Graças a essa tecnologia inovadora, você pode atravessar paisagens urbanas densas e evitar congestionamentos simplesmente levantando o voo. Outro grande diferencial do Xpeng X2 é sua tecnologia de voo autônomo. Esse sistema avançado torna pilotar o carro tão fácil quanto dirigi-lo em uma estrada. Você não precisa ser um piloto experiente para operar o Xpeng X2, pois seus sistemas autônomos lidam com toda a complexidade do voo. Isso é possível porque o Xpeng X2 está equipado com sensores sofisticados, sistemas de GPS e inteligência artificial que trabalham juntos para gerenciar o voo. Esses sistemas monitoram constantemente o ambiente, calculam as melhores rotas e ajustam os movimentos do carro em tempo real. A IA pode detectar obstáculos, evitar outras aeronaves e garantir um voo seguro e tranquilo. Curiosamente, a tecnologia de voo autônomo também inclui recursos de prevenção de colisões. Os sensores do carro detectam possíveis perigos e ajustam automaticamente sua trajetória para evitá-los. Isso significa que o Xpeng X2 pode voar com segurança e eficiência, mesmo em ambientes urbanos complexos. Essa tecnologia proporciona uma experiência livre de estresse para o condutor, permitindo que você aproveite a vista enquanto o carro cuida do voo. Além disso, o Xpeng X2 é movido por um sistema de propulsão elétrica, um dos principais fatores para seu desempenho e benefícios ambientais. Esse sistema inclui motores elétricos que impulsionam tanto as rodas quanto os rotores. Os motores elétricos altamente eficientes garantem uma operação silenciosa e suave, seja no solo ou no ar. Esses motores são alimentados por baterias avançadas que oferecem uma boa autonomia para ambos os modos de transporte. O uso de energia elétrica reduz a dependência de combustíveis fósseis, tornando o Xpeng X2 uma opção mais sustentável. Como opera exclusivamente com eletricidade, o Xpeng X2 não emite poluentes durante o funcionamento. Certamente, essa é uma grande vantagem em relação a veículos e aeronaves movidos a combustíveis fósseis, que contribuem para a poluição do ar. O sistema de propulsão elétrica do Xpeng X2 apoia esforços globais para reduzir a pegada de carbono e promover um transporte mais limpo e ecológico. E para garantir uma viagem tranquila e agradável, o interior do Xpeng X2 foi projetado com tecnologia de ponta e um design intuitivo. O carro é equipado com telas de última geração, que fornecem informações em tempo real sobre o status do veículo, incluindo velocidade, altitude e navegação. Essas telas mantêm você sempre informado e no controle, tanto ao dirigir quanto ao voar. O interior foi projetado para oferecer conforto, com assentos aconchegantes e um sistema de controle intuitivo. O cockpit combina funcionalidade e estilo, tornando a experiência de dirigir e voar no Xpeng X2 verdadeiramente únicos. Mas o que torna isso ainda mais impressionante é que o Xpeng X2 foi construído com materiais inovadores que aumentam seu desempenho e durabilidade. O que você pensa sobre essas inovações que estão transformando a indústria? Compartilhe sua opinião conosco nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos incríveis. E clique no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Você vai gostar!